Muito bem, amigos e amigas. Hoje eu estou ouvindo aqui uma canção lá de 1900 antigamente. Nem lembro de quando é essa canção, mas hoje a gente quer falar um pouco do 30 anos, né? 30 anos de confirmado no batismo. E aí, quando eu fui falar sobre a confirmação do meu batismo, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, já tem 30 anos que eu disse sim numa celebração do Crisma, na paróquia de Japeri, e a gente para pensar tanta coisa vivida. Aí eu botei um vídeo com essa canção, escolhi um bocado de foto, olhei, e no final resumi meu encontro, a minha meditação em uma foto só nessa canção. Hoje a gente tá meditando, né, com muita tranquilidade o Evangelho de Lucas, e a gente vai meditando o Evangelho de Lucas e contemplando aquela famosa frase a gente vai ter que entender claramente o que nós estamos fazendo na nossa vida. Você vê aí o Evangelho traz uma pessoa pedindo para poder... vamos tentar entender, né, que a pessoa, Senhor, compartilha, faz com que o outro conceda, né, a bênção a partilha dos bens. E interessante esse Evangelho, Lucas 12, 13 a 21, porque aqui tentam colocar Deus como um juiz, ou Jesus como um juiz, numa questão que era a lei. Era muito comum entre os filhos, né, naquele contexto judaico, o filho mais velho abraçar, pegar tudo, levar para ele, e o mais novo, né, se lascar. Então Jesus vai e fala, olha, não me cabe a isso, não me cabe essa função, não me cabe essa obrigação, não me cabe essa meditação, essa obrigação. Talvez nesses 30 anos de caminhada, e eu falo 30 anos de história, a gente possa às vezes ter confundido um pouco o Evangelho, a gente possa às vezes ter vivido o Evangelho de forma muito radical. E aí hoje de manhã, os jovens me ligaram aqui na minha casa e falaram, Daniel, o que houve que você não foi no DNJ ontem? Aí eu disse, olha, eu não fui no DNJ porque eu estava trabalhando. Poxa, você fez falta, a sua presença, isso é uma gratificação. E eu ainda olhando a rede social, vindo do DNJ de 2018, 17, quando os jovens na paróquia de Nossa Senhora das Graças, São José Operário, aí em Mesquita, os jovens gritavam, né, meu nome para eu poder fotografar eles. Bateu uma saudade. Olha, uma canção. Aí pega essa canção, pronto. Então a gente olha para esse evangelho, a gente leu lá quando jovem, quando a gente meditava sobre as nossas opções, e Jesus falando sobre... Jesus não era socialista, sabe disso. Quem tenta botar Jesus como socialista é um limitado. Também quem tenta colocar Jesus como um capitalista, essa teologia da libertação que alguns pregam, também é um limitado. Jesus ele supera essas ideologias humanas. A gente, quando entra na proposta de Jesus de Nazaré, Jesus ele traz algo novo, algo além desta realidade. Nós vivemos cada vez mais uma teologia, a teologia do não, porque temos que ter uma igreja bonita, não, porque temos que ter um caixa forte na instituição, porque nós temos que ter dinheiro. Reconheço, e aquilo que nós falamos outro dia numa reunião com um grupo de amigos, sem o bendito, maldito dinheiro, nenhuma coisa acontece nesse mundo. Então a gente sabe disso. A gente sabe que nenhuma comunidade se subsiste sem ter um mínimo de dinheiro para se manter. Mas não podemos fazer do dinheiro um objeto que vai nos tomando, e vai vigiando, e vai nos colocando numa situação complicada, ou seja, nos escravizando. Esse jovem, quando vai até Jesus pedir para que o irmão, que é mais velho, lhe conceda a parte da herança, esse jovem, quando vai lá, me traz aí em memória, hoje nós temos um conflito étnico, um conflito por causa de território na Palestina, e a gente, quando fala da Palestina, hoje todo mundo sabe falar sobre a Palestina, sobre Israel. Hoje é um pessoal formado pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, sei lá mais por onde, e a pessoa se formada em conhecer sobre o ambiente da Palestina, o ambiente de Israel,
e todos querem dar uma opinião. É o caso. Nós temos ali 2 irmãos brigando para que possa ficar com a herança. Israel não quer ceder e não quer aceitar a Palestina como vizinha. Os palestinos, por si só, já estavam lá quando os israelitas foram expulsos, lá no ano 70, também não querem Israel como vizinho. Esses 2 irmãos que aparecem no Evangelho de hoje, nesse texto de Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, podemos muito bem compreender como esses 2 povos que estão em conflito. A gente, quando entra nessa questão da democracia, sobretudo nesse tempo onde a gente toma posições, né, e a gente sabe muito bem que tomamos posições. Eu, quando me crismei, eu lembro das minhas catequeses, quando eu participava da crisma, palestras que eu ouvia, né, sobre acreditar em Deus, sobre a história da salvação, sobre tudo aquilo que nós vivemos, e eu fico pensando hoje que aqueles temas eles não foram ultrapassados. O evangelho que nós meditamos, o evangelho que nós trazemos para a vida, ele envolve mais do que simplesmente a gente tenta trabalhar dentro do contexto. Trabalhar dentro de um contexto de uma realidade humana. A gente, quando entra nesse contexto de tentar colocar tudo de acordo com o nosso jeito, talvez nós cometamos alguns erros. Por isso, talvez o que eu tenha que comemorar nesses 30 anos, eu fico lembrando dos amigos que crismaram conosco, dos amigos que estiveram lá, eram 20 crismandos, éramos 20, ficamos 2 anos, né, entrando nessa meditação, nessa contemplação. 2 anos a gente fazia a catequese no domingo à tarde, a gente contempla isso com uma saudade boa, não é uma saudade ruim. Não é uma saudade ruim, uma saudade muito boa. A nossa capacidade de aprender juntos, a nossa capacidade de conhecer. Embora a gente saiba que não aprendemos tudo no curso de Crisma, não aprendemos tudo lá, mas sabemos que a nossa formação ela foi acontecendo lentamente e ainda acontece. Por isso, esse nosso desafio, quando começamos há 10, 12 anos atrás, aqui no nosso querido Facebook, por isso hoje eu voltei no Facebook para fazer um pouco de memória, já vi que está alguma coisa mudada. A gente entra nessa nossa live e entra olhando, olha, o texto de hoje é um texto que eu li há 15 anos atrás, eu tinha há 10 anos atrás, e nós tínhamos uma compreensão desse texto, e hoje temos outras. Quem são os filhos que nós temos? Quem somos nós diante dos 3 personagens que aparecem? O primeiro personagem, o jovem que pede que Jesus venha intervir na partilha de bens. Se nós vivêssemos de fato como filhos de Deus de amor, se nós de fato rezássemos o Pai Nosso como tem que rezar, o pão nosso de cada dia, nós não precisaríamos ter esse tipo de demanda. Se nós entrássemos vivendo o Evangelho como o povo de Deus, nós seríamos um país, teríamos um país mais humano, mais fraterno. E esse foi o chamado que me prendeu ainda, e me prende ainda como cristão da Igreja Católica. Isso me faz celebrar os 30 anos de caminhada na fé. Isso me faz meditar 30 anos que Dom Adriano Hipólito falou comigo, receba o dom do Espírito Santo. E a frase famosa na pregação de Dom Adriano, nenhum domingo sem missa, e quando não houver missa, celebração da palavra de Deus, é uma palavra forte que nenhum crismando que passou pelas mãos deles e continua a caminhada, esquece. O texto de hoje, na liturgia de hoje, nos faz pensar se nós estamos preocupados em querer que o outro nos dê aquilo que é direito nosso, ou se nós vamos lutar por isso. Embora aquele irmão mais velho esteja cumprindo a lei que era, o irmão mais velho tinha direito a toda a bênção. Temos o caso aí de Esaú e Jacó, quando Jacó rouba a bênção de Esaú. Nesse tempo onde temos ainda milhões de desempregados, nesse tempo onde tudo é comunismo, onde tudo, que aquilo que alguns não entendem, tende a estar ligado a uma
teologia, a uma espiritualidade, a um carisma de uma teologia ou de uma ideologia. Então, os tempos mudaram. Em 30 anos de caminhada, em 30 anos de história, fizemos escolhas, fizemos caminhos, abrimos estradas, fechamos outras estradas. O evangelho de hoje ainda nos coloca o homem imprudente. Por que imprudente? Porque ele se preocupa em arar a terra, em juntar patrimônio. Eu lembro agora, recentemente, conversando com a família, o camarada ele trabalhou durante 40, 50 anos numa empresa e conseguiu juntar um certo capital, se aposentou agora aos 70 e poucos anos, ficou doente, foi para o hospital e acabou morrendo. Da aposentadoria do mesmo, ele aproveitou apenas 3 meses. Talvez o que o evangelho de hoje quer dizer para a gente, que a gente não pode ficar preocupado em um acúmulo. Aquilo que Jesus fala no evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, quando ele manda olhar para o Luís do Campos, quando ele manda buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Talvez o que nós não compreendamos é essa teologia, não a teologia da, vamos dizer assim, a teologia do, não, porque eu preciso, ter, eu preciso preciso acumular, eu preciso ter esse ou aquele carro último tipo. Ontem eu conversava com um amigo, nós falávamos sobre isso. Nós não queremos que o carro seja o último tipo, mas queremos que seja um transporte digno para todo mundo. Aí eu lembro de uma das aulas que eu participei no seminário Paulo VI, quando era bem jovem, depois de crismado, eu tive um tempo participando de uma formação no seminário, e um dos teólogos, né, doutores, que dava a formação, eu não lembro agora o nome do cidadão, ele dizia, não precisamos que todo mundo tenha carro, precisamos de transporte público de qualidade. Não precisamos que todo mundo tenha plano de saúde. Precisamos que a saúde pública atenda à necessidade de todos. Nós não precisamos de escolas caras, precisamos de uma educação de qualidade para todos. Talvez alguns vão olhar essa frase como comunismo. Talvez alguns vão olhar essa frase como pensamento socialista. Não, isso é direito. Isso é constitucional, como dizia esse meu amigo teólogo, esse cidadão que me falou sobre isso. Jesus, ele tem essa mensagem nesse evangelho. Ele diz, não adianta você ficar preocupado em, talvez, uns e outros, né, se preocupem em ter o melhor curso, a melhor formação, se tua vida não for entregue à vontade de Deus. Não cabe ao Senhor Jesus, eu estou lembrando aí, e a gente, quando entra ao vivo, o problema é esse, que a gente começa a falar, e acaba chorando muito tempo. E eu falei assim, vou entrar 5 minutos para dar só um bom dia para o povo, né, uma boa tarde já, e vamos voltar para o estudo. Estamos estudando aqui, estamos estudando alguns documentos, LDB, ECA e outras coisas mais. Está meio complicado de entender, mas vamos nós continuar lendo e fazendo uma síntese, né, que me pedem todo o final da leitura aqui. E aí eu falo, vou entrar 5 minutos só para não ficar viciado, para não ficar cansado. E o Evangelho nos vai nesse contexto. Jesus, ele traz para nós uma exigência essencial. Não é você ficar focado somente no teu. O Senhor Jesus, ele não toma partido. E eu lembro aí da CPI do 8 de janeiro, quando alguém, eu falo alguém, forma de falar, alguns deputados, alguns senadores, alguns políticos de plantão, inclusive pastores, citavam a Bíblia, não, que lá em Tessalonicense, lá em Gálatas, lá em Atos Apóstolos, e citavam ou o Antigo Testamento ou as cartas de Paulo. Nenhum deles, e eu falo nenhum, né, da esquerda e da direita, citavam o Mestre Jesus de Nazaré. Não cabe a Jesus fazer certas partilhas. Cabe a cada um de nós, aí eu lembro do professor dizendo, cabe a cada um de nós tomarmos consciência que o outro também tem necessidade, que o outro também tem fome, que o outro também passa pelas privações que nós passamos um dia. E alguns, quando ficam com uma certa idade ou com certos valores, costumam, talvez aí eu fico indignado, costumam esquecer
da onde vieram. Esquecer quem são eles. Diante da morte de uma pessoa de forma violenta, nós ficamos logo tomando partido. Morreu porque devia. Morreu por causa disso, por causa daquilo. Mas quando é alguém que nós amamos, nós colocamos logo uma opção. E aí, a gente fala, por que ele? O evangelho de hoje, para nós, é um alerta. Para nós que talvez, e eu falo isso talvez, pensamos muito na vida profissional, no trabalho. Trabalhar. Esquecemos de dedicar um tempo para Deus. Esquecemos de dedicar um tempo para a família. Esquecemos de viver a realidade que nós estamos inseridos. O espírito do consumismo, o espírito do acúmulo que muitas das vezes nós carregamos em nossas vidas. Bom, e eu paro por aqui, agradecendo a todos vocês. Hoje vou rezar um pouco mais na parte da tarde, porque nós precisamos celebrar essa nossa opção, nossa escolha. E como eu costumo dizer, eu digo isso para todo mundo, eu repeti. Outro dia eu falei isso no encontro, né? Eu falei isso uma frase que eu usei outro dia. Eu falei, olha, eu sou católico porque eu escolhi ser católico. Eu sou cristão porque eu escolhi ser cristão. Não por causa de A, B, C, D, F, G, H. E ainda me mantenho cristão, me mantenho na caminhada, porque aqueles e aquelas que vieram antes de mim me são espelhos que me ajudam a refletir, até mesmo quando eu dou umas tropeçadas, umas vaciladas, quando eu cometo alguns excessos, que todo mundo comete excessos, quando às vezes eu ignoro e esqueço aquilo que eu sou, apenas um ser humano. E como coloco lá no Facebook, aqui no Facebook, eu coloco um cidadão em busca da perfeição, um cidadão no infinito. Aí eu lembro do Padre Zezinho, a canção Cidadão no Infinito, onde a gente busca encontrar-se com Deus. Obrigado a vocês que vão me ouvir, vão ver esse vídeo. Se quiser comentar, fique à vontade. Democracia sempre, como eu costumo dizer, o seu direito de discordar da minha opinião está mantido. Desde que não xingue minha mãe. E não me xingue também. Deus nos abençoe e nos ajude. Feliz dia novo, feliz novo momento de caminhada. Eu sou Daniel Nonato. Em tua lei, em tua